desafiou Deus. Ele queria ser Deus. Ele queria ser adorado. Lá no céu houve rebelião. No céu ele influenciou outros anjos. E ele disse: subirei acima das estrelas de Deus, e eu colocarei o meu trono lá, e serei semelhante como um Todo-Poderoso. O único querubim ungido que esteve no céu é ele. Os querubins são seres mais próximos de Deus. E ele, no meio daqueles seres, era o único ungido. Só para você ver qual é o privilégio que ele tinha. É incrível. Ele foi criado. Nunca foi Deus. Mas ele era o querubim, o anjo mais brilhante, mais resplendor, com mais sabedoria. É incrível. E o maestro do louvor no céu. E ele se gloriou com essa toda glória e sabedoria que lhe foi entregue. Olha o vaso. O dono o fez glorioso e ele tomou a glória do Pai para ele. E assim foi expulso. E houve caos. E o céu, aleluia, foi purificado. Nunca mais vai haver rebelião. E ele foi lançado na terra. Antes da criação da terra. Foi lançado no espaço. E quando Deus criou o homem, ele foi tentar o homem. Eu preguei isso hoje. Ao homem lhe foi dada autoridade e tudo se sujeitava a ele. A natureza, que a terra, os mares, os céus se sujeitavam a Adão. Mas do dia que Adão se desviou do pecado, então Satanás tomou controle de tudo. E a natureza se rebelou. E os mares se rebelaram. E os céus se rebelaram. E tudo que nele há. E Adão perdeu o domínio. E ele se tornou escravo. Ouvistes? Mas muitos anos depois Deus encarnou, porque no dia da sentença mais tervunge, Deus disse que poderia vir um da semente da mulher para ferir a cabeça da serpente, e a serpente iria lhe picar ou então lhe morder o calcanhar. Quem é essa semente da mulher? É esse que Paulo fala, o segundo Adão, que é espírito vivificante, e o primeiro, que é a alma vivente que caiu em tentação. Jesus de Nazaré é o segundo Adão que veio para resgatar Adão e os seus filhos, e ele tinha que morrer porque o castigo que todos os humanos mereciam, e morreu e foi até as partes mais baixas da terra e venceu a morte e venceu o inferno e feriu a cabeça da serpente e saiu, como disse o profeta, solta as ânsias da morte, não puderam reter o Senhor, e voltou e ressurgiu no terceiro dia, e agora ele veio e restituiu a autoridade sobre o homem. Mas o homem, para receber de volta esta autoridade que ele tinha, tem que estar conectado no Senhor, porque o Senhor disse a mim: nada podeis fazer. Mas essa geração de crentes covardes que creiam em Jesus, mas não amam Jesus, e assim as palavras de Deus não estão neles, e eles não podem estar no Deus, e assim continuam escravos do pecado. Por isso Jesus disse: seu filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Ouvistes? Jesus veio para restituir o que Deus perdeu e levantar o homem morto, e assim, aleluia, todos que estão nele, como ele disse, já não vão perecer, mas vão receber a vida eterna. Esse é Satanás, e é um dia determinado que ele também vai ser condenado já foi julgado, que vai ser preso. Há um dia que ele será aprisionado, 1000 anos, depois será solto para vir tentar outra vez, depois será preso para ser lançado eternamente no fogo que arde com enxofre, no lugar chamado Lago de Fogo. E assim Satanás nunca mais, e a terra será restaurada, os céus serão restaurados, e assim haverá paz para aqueles que amarem Jesus agora. Mas todos que amarem o diabo, que é o mundo, que é o príncipe desse mundo, o sistema, esses vão perecer com ele no lago de fogo que arde com enxofre. Satanás é um anjo. Apóstolo, então por que muitos, mesmo sabendo dessas coisas todas negativas que o apóstolo aqui acaba de descrever, daquilo que são as características do Satanás, por que muitos preferem viver de acordo com os seus desígnios, quando sabem que podem escolher outro lado, o lado da verdade, o lado da compaixão, o lado do amor, ou seja, o lado de Deus? Por que ainda assim escolhem o Satanás? Sabe por quê? Viver de acordo com aquilo que... Por causa da cortina do tempo. Há uma cortina à frente de você, e atrás dessa cortina está o mundo espiritual. E o homem não pode ver o mundo espiritual.
tem que crer na existência dele pela fé. Então os homens, eles brincam, porque eles pensam que isso é mentira. Eles pensam que o homem quando morre acabou. Eles pensam que o homem quando morre, morre como um animal. Eles pensam que o homem todo vai para o céu, somos filhos de Deus. Uns não acreditam nem no céu nem no inferno. E outros acreditam em um e outro, mas dizem que todos vão para o céu. Aí está, então, em suma, a ignorância. Deus não abriu os olhos da alma do homem. Os olhos da alma estão fechados. E no lugar dos olhos da alma que estão fechados, Deus deu os olhos do entendimento na palavra de Deus. E através da fé, você crendo naquilo que você não está a ver, e assim você vai ver a glória de Deus. Jesus falou isso a Marta. Marta, eu não te disse que se você crer, vais ver a glória de Deus. Jesus falou Tomé incrédulo que disse, se eu não tocar, eu não vou acreditar que o Senhor ressuscitou. E Jesus disse, Tomé, sejas crente, bem-aventurados são aqueles que creram e não viram. Agora Tomé queria ver, por isso os homens estão a perecer, porque eles pensam que é mentira, eles pensam que é mentira. A Europa está atolada na idolatria, a Europa está atolada no conformismo, a África na tradição, no pecado, no feitiço, a Ásia, então eles pensam que o mundo termina com a morte do homem. Não, depois do homem morrer fisicamente, começa a eternidade. Ou vida ou morte. Jesus chama a morte, a eternidade da morte, disse castigo eterno, juízo eterno. Há uma alma dentro de ti que é espiritual. Esse não desaparece, esse não morre. Esse, se não agradar a Deus hoje, enquanto está no corpo, vai perecer eternamente no fogo que nunca se apagará. Esse, se agradar a Deus quando está no corpo, vai viver eternamente com Deus na cidade, a Nova Jerusalém, a cidade do meu Pai, que desce como uma noiva ataviada ao seu noivo. É aí onde Jesus foi nos preparar o lugar. Então o diabo quer que ninguém vá para o céu. O diabo está fazendo o mesmo que ele fez no céu. Ele enganou muitos anjos e com ele foram jogados e perderam a salvação eternamente. E agora está a fazer com os homens. Fez com Adão e está a continuar a fazer com os homens. Ele te engana, te diz, não acredita nisso. Isso é mentira, isso é coisa dos crentes. Não acredita nisso, isso é coisa dos fanáticos. Quando morrer, você encara toda a realidade. A cortina desaparece. E você vê aquilo que você ouviu falar, o mundo espiritual. Você vê o inferno e você vê o céu. Cuidado. É real isso. Olha, irmãos, estamos aqui a caminhar ao fim da nossa conversa forte aqui com o apóstolo Marcelino Mário Bento, da Igreja da Salvação de Todas as Nações. Hoje é sábado 7 de outubro de 2023, este é o canal Mangolé TV, o nosso parlamento, o canal de outros tipos. Vale a pena aqui dizer para você que nos acompanha a partir do Reino Unido e tenha vontade ou desejo de enviar mercadoria do Reino Unido para Angola, já sabe que a companhia mais ideal, a empresa criada por angolanos para angolanos, é a mais segura, é a GVG. Todos os meses eles enviam 2 contentores de 40 pés do Reino Unido para Angola. Você que quer enviar mercadoria para fins lucrativos, fins comerciais, quer enviar mercadoria para ajudar a sua família, quer enviar mercadoria para Angola para fins de filantropia, a solução é a GVG. A informação está toda aí a passar no rodapé. Bem, o nosso programa é interativo e eu não quero aqui consumir todas. Eu tenho muitas perguntas aqui para o apóstolo Marcelino, mas vou dar aqui espaço para você que está aí a nos acompanhar do outro lado. Se tiver, o telefone está aí no ecrã, na pantalha. Se quiser ligar agora para colocar aqui uma questão, só vou pedir que sejam breves, mesmo telegráficos, porque estamos a correr contra o tempo. Se quiser ligar e colocar aqui uma questão ao apóstolo Marcelino, o número está aí, deixa-me aqui editar o número. Enquanto isso, é o 00, se estiver a ligar fora do Reino Unido, 0044 79 4722 8078. Espero que eu esteja a ditar aqui o número, é mesmo esse, 0044 7947 228078. Pode ligar pelo WhatsApp, que com todo gosto a gente vai atender a chamada e vamos vamos permitir que eu coloque então uma questão ao apóstolo Marcelino. Enquanto isso, vamos aqui ver mais uma imagem, um vídeo que a gente selecionou da Igreja do apóstolo Marcelino. Vamos ver aqui mais um vídeo que a gente selecionou. Vamos lá ver aqui esse vídeo aqui. Veja só, as pessoas
Estão a dizer que eu fui na Índia fazer feitiço. Dormo na Índia, acordo em Angola. Esse poder é de bruxaria, falso profeta e tudo, todos os nomes. Mas eu não devo ir procurar essas pessoas para ir tirar satisfação, para ir discutir. Nem tão pouco nas redes sociais e dizer, vai ver o que vou te fazer, vou te matar, quando eu te encontrar, quando não sei quem. Mas os falsos profetas fazem isso. Falam só que ele é falso profeta, vai te mandar mensagem. Vou te mandar matar. Esse é o homem de Deus. O homem de Deus só prega a verdade. Bem, nós já temos alguém em linha. Vou pedir mesmo aqui que seja telegráfico. Boa noite, com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama, por favor. Alô? Seu nome e a sua localização, por favor. Eu sou Antônio Camalenga, falo de Luanda. Antônio Camalinga? Exatamente. Olha, eu vou passar assim, a sua contribuição, por favor, mais de forma telegráfica, por favor, porque estamos mesmo a correr contra o tempo. Deixa-me aqui pôr aqui o apóstolo Marcelino. Sim, sim. Roja, a sua questão, por favor. Sim, apóstolo, eu só queria que esclarecesse aqui as pessoas. Alô? Sim, boa noite, eu sou Antônio Camalenga. Sim, está a levar muito tempo para colocar a questão e nós estamos aqui a correr contra o tempo, por favor. Eu gostaria que o apóstolo explicasse aqui ao mundo, não é? Se na verdade... A linha está mal. A linha está mal. Vamos aqui ver se conseguimos atender. Também não está a dar bem. Nós vamos aqui. Vamos enquanto a gente aguarda por outra... Apóstolo, enquanto esperamos por outra chamada, uma questão que também aqui é recorrente, muita gente pediu que eu colocasse ao pastor, apóstolo, sobre a questão do jejum. E as pessoas pediram, olha, por favor, peça ao apóstolo Marcelino que nos explique mais ou menos os tipos de jejum que a pessoa possa recorrer ou possa fazer e para que serve cada um dos jejuns que o apóstolo Marcelino conhece. O seu jejum seco, o seu jejum... Olha... Mas há muita gente que colocou essa questão do jejum. Graças a Deus. Jejum é o momento que o homem vai ficar com Deus, se abstendo de tudo. De tudo. Esse é o jejum total. Ou então completo. Onde se abstém dos alimentos, dos prazeres e tal. Tudo, entretenimento. Não vai trabalhar, fica fechado. Só para buscar a face do Senhor, como Moisés fazia. Nós chamamos de jejum seco. Não vai tomar nada. E vai ficar em oração, num tempo, com Deus. Por quanto tempo, apóstolo? Esse jejum seco é por quanto tempo? Porque... Olha, esse jejum seco não pode ir para além de 7 dias. 7 dias também para pessoas experimentadas mesmo, que já vivem essa prática há muito tempo, mas se não os iniciantes, ou então os que ainda não têm muito tempo, muita experiência, não pode ir além de 5 dias ou 7, não pode ir 7, 3 dias, 2, 1 dia, 4, sei lá, vai indo. Mas há homens como eu, que fazia 7 dias completo, mas nunca avançar nos 7 dias. Agora, tem um jejum onde você pode beber água, mas também não come nada. Esse pode ir mais longe, com a orientação divina, como o nosso Senhor ficou 40 dias. Moisés ficou 40 dias, esse até nem água beberam, nem água. Uns beberam 40 dias água sem comer. Mas isso só quando você recebe uma orientação, uma revelação. O próprio Deus te manda, faça isso. Mas senão, não pode ir para esse tempo aí. Mais ou menos, você pode fazer a beber água 10 dias, 14 dias, 2 semanas, 8, 7, sei lá. E aí vai ganhando experiência e mais tarde vai aumentando. Quiçá você pode chegar aos 21 dias. Depende já da... Mas, apóstolo, tem a ver com o propósito, tem a ver o jejum, o tipo de jejum tem que ser relacionado ao tipo de propósito ou como é que é? Por exemplo... Olha, jejum é uma arma de guerra. Porque eu estou a ver pessoas a jejuarem para serem abençoados. Isso é um erro muito grave. Não, vou jejuar para Deus me abençoar. Para quê?
para Deus te abençoar é orar, é pedir, pedir e dar-se-vos-á. Jejum serve para mortificar a nossa vontade. Jejum é uma arma de guerra para combater contra os nossos adversários. Paulo disse, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades e príncipes das trevas e os espirituais da maldade nos lugares celestiais. Jejum é para mortificar a tua vontade. Jejum é para você receber autoridade. Jejum é para você receber sabedoria. Jejum, porque se você jejuar, você vai ter benefício do jejum. Não é jejum para você ser abençoado, para ter dinheiro, para casar e não sei o quê. Vai orar. Pede a Deus, Senhor, me dá mulher, quero casar. Não é muito a ver pessoas a jejuarem. Não, o propósito do jejum é para que Deus faça isso e aquilo. Não, o propósito de jejum é para você ter uma vida dinâmica com Deus. É para você ter uma vida, sim, santa com Deus. Porque um homem mortificado é esse que conseguirá suportar as tentações. É um homem que tem forças para caminhar, para resistir ao diabo. Então é para isso que foi feito o jejum. É isso, apóstolo. Nós já temos aqui alguém em linha. Boa noite, com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama, por favor. Boa noite, Master Runge. Prazer, é o Fábio, a partir do Brasil. Fábio, bem-vindo à Mongolé TV. Por favor, a sua questão aqui ao apóstolo Marcelino, mas por favor, de forma telegráfica, tendo em conta o tempo. Perfeito, obrigado. Apóstolo Marcelino, eu gostaria, eu julgo que existe muita confusão no meio evangélico, nas pessoas que creem em Jesus Cristo. Existe uma grande confusão da graça e da lei, não é? O Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, não é? E essa confusão tem feito de graça, tem feito com que muitos se confundam. Tem muita gente que vive no erro, que pensa que está tudo bem, não é? Então, gostaria que o apóstolo Marcelino explicasse a diferença de um do outro. Por um lado, por outro lado, já que Angola está do jeito que está, e nós sabemos que é uma guerra espiritual, para quem está fora de Angola, é recomendável ficar fora em espírito de oração, ou não pode ter uma mentalidade de tipo, será refém dessa mesma potestade que está em Angola? Obrigado. Apóstolo, entendeu a segunda pergunta? O que está fora deve fazer o quê? Eu também não entendi bem a sua. Seja mais claro, por favor, em relação à segunda questão. Sim. Não, eu digo, existem angolanos que vivem fora de Angola e têm a motivação de voltar para Angola. Mas, face a essa crise até 2029, é recomendável voltar para Angola antes de 2029? Ficou claro? Ok, amém. Deixa eu agora responder a primeira pergunta. Sim, boa pergunta a respeito da lei e da graça. Presta bem atenção. Eu vou te mostrar uma mulher. Ô Fábio, uma mulher foi apanhada em adultério. E segundo a lei de Moisés, ela era digna de ser apedrejada. E foram até o homem da graça. O que tu dizes? Moisés nos ensinou, ela tem que morrer. O que Jesus disse? Se dentre vocês alguém nunca pecou, então que atire a primeira pedra da morte contra ele. E todos eles ficaram envergonhados porque sentiram-se pecadores, já pecaram e todos fugiram. Jesus perguntou à mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, ninguém te condenou, ninguém. E ele disse, nem eu também te condeno. Mas o que ele falou? Vai e não peques mais. Aí está a lei. Os homens da lei vieram com as pedras para matar, porque a mulher caiu em adultério. E o homem da graça diz, não matem. Mas disse a ele, não peques mais. Muitos têm confundido a graça e viver o pecado. Pensa que a graça foi salvo pela graça e deve continuar em pecado. Salvo pela graça, mas deve permanecer no amor de Deus. Porque aquele que nasceu de novo se torna uma nova criatura. E se é nova criatura, como vai voltar na velha criatura? A lei foi dada como um aio para que o povo chegasse até a graça. A própria Bíblia diz que ninguém foi justificado na lei. Lhes foi dado como um instrumento, como um meio que levasse o povo até Jesus de Nazaré. Agora que veio Jesus, o homem da graça e da verdade, todo aquele que permanecer na lei está perdido, porque ninguém foi justificado pela lei. E assim a graça veio e diz, vai e não peques mais. Você quando pecou, eras digno de morte. Na lei, pecou, morreu, porque está escrito, dente por dente e olho por olho. Quando Moisés entregou a lei ao Fábio, ele disse ao povo, o homem que praticar essas coisas vai viver. E assim todos eles que não praticaram a lei morreram. Mas veio Jesus e disse assim,
olha, sabe, você tinha pecado, você já estava morto, e eu vou te salvar, mas não volte a pecar, não peque mais para que não te aconteça coisa pior. Então o homem que foi salvo pela graça deve permanecer na palavra de Deus para que coisa pior não lhe aconteça. Então graça não significa viver o pecado, graça significa viver na obediência à palavra de Deus. Quando um dia você foi um pecador e foi salvo gratuitamente. Olha a graça aqui. E Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Quando Deus, o Pai, deu Jesus Cristo, os homens não fizeram nada. Os pecadores, lhes foi dada uma oferta de garantia como substituto. Os pecadores, a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu pelos pecadores e não pelos justos. Ele disse, eu não vim salvar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Agora a salvação, aqui nesse versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, está para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora essa geração do coaching ensinaram que crer em Jesus é só crer e viver o pecado. Quem crê, ama. Como você vai odiar, detestar, desobedecer naquele que você crê? Quando nós cremos, temos que amar. Se cremos e não amamos, então somos mentirosos, não cremos nada. Aí está a graça de Deus. Agora, vocês que estão fora, se devem voltar ou não? Meu irmão, você não deve procurar lugar se deve voltar ou não. Sabe o que você faz? Pergunta a Deus onde é o lugar que você deve ficar. Se Deus te mandar, fica aí, fica. Se volta, volta. Porque até na terra do deserto você prospera. Até em terra de guerra você prospera. Até em terra do pecado você prospera. Se você estiver em Deus e com Deus. O mais importante é fazer a vontade de Deus e acabou. Não é o lugar. Se você voltar agora, vai perecer. Se você ficar lá sem Deus, vai perecer. Se você ficar com Deus lá, vai vencer. Se ficar com Deus aqui, então deixa Deus te guiar. O vento assopra onde Ele quer e nós ouvimos a sua voz. Não sabemos onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos de Deus. Esse é o apóstolo Marcelino Mário Bento aqui na Mangolé TV, o canal de outros tipos. Já temos mais alguém em linha. Boa noite, com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama, por favor, de forma telegráfica, a sua pergunta aqui ao apóstolo Marcelino, porque estamos mesmo a ficar sem tempo, por favor. Esse é o apóstolo. Alô? A linha, aqui, quer dizer, as chamadas são tantas. Boa noite, com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama, por favor. Alô? A linha caiu. Apóstolo, uma pergunta que eu quero aqui lhe fazer. Assim, do ponto de vista espiritual, como é que se deve combater a inveja? A perseguição dos demais? Como combater a inveja? Entendi. Como se deve, quê? Combater a inveja. Como é que a gente deve nos pôr? A inveja, a perseguição. Eu mandei um vídeo ao apóstolo de umas situações que... Sim. Como é que pessoas que não têm nada consigo, mas ainda assim o perseguem, fazem promessas? Terra, não. Espada. Daqui em diante, diz Jesus, estarão divididos 1 contra 2, 2 contra 3, 3. É incrível, até nas famílias. E os inimigos do homem serão da sua parentela. Então, Satanás, sabendo que o mundo está no fim e que em Golgota Jesus Cristo o sentenciou, já sem recurso mais para prolongar o seu reino, senão no tempo determinado de Deus vai ser encerrado. Então ele está a fustigar a terra com todo tipo de situações, ódio, inveja, perseguição, inimizade, conflito. É incrível quando você tem um sucesso, então os outros estão a piscar os seus corações contra o teu sucesso, o espírito de inveja. Por isso, aquele vídeo que você me mandou, as pessoas não querem ver que você cresça. Vivemos num mundo de pancadas. Sabe o que? Como é que o mundo é? É como se fosse na selva, na lei da selva. Os fortes prevalecem um contra o outro. Quem vencer que vai prevalecer. Todo mundo quer um lugar ao sol. Não deveria ser assim. Não deveria ser, mas por causa do domínio de Satanás, então quem está no auge, os que estão embaixo querem lhe arrear para eles subirem. Por isso há muito conflito, muita pancada, muita guerra, muita violência. Mas uma coisa eu quero te dizer, você faça o teu trabalho, sabe? Aquilo que as pessoas estão a falar de você, se é verdade, vai aparecer. Não oculto que não será revelado. Se é mentira, também vai aparecer. É questão de tempo. Veja só, não queria falar mais desse rapaz que pereceu, que fabricou esse cianuque que está no Brasil, aquele menino aí, aquele fobado aí.
presta bem atenção. Durante muitos anos, esse rapaz não acreditou que eu era o Elias. E agora o discípulo dele está dizendo que eu tenho síndrome de Elias. Tem síndrome. Durante muito tempo, ele é que me influenciou. Antes de morrer, ligou para mim e ele disse assim: olhando para a tua vida, já estava no estado crítico. Eu tenho investigado a tua vida durante muito tempo contigo e não sei o que. É o espírito de determinação, a coragem, sem medo de falar, ninguém te faz nada, você responde às pessoas más ou assassinos, você não entrou em nenhum movimento, não se associa com ninguém, você lhes vê tudo de tipo são lixo. E eu parei comigo mesmo. Esse homem é diferente, esse homem é terrível. Esse homem, não vou falar o que ele falou, por poder escandalizar o mundo. Ou então você é isso aí. Eu assustei porque durante muitos anos ele contrariou a minha posição, a minha vocação. Viu? Quer dizer, não demorou muito tempo, ou demorou muito tempo depois, a boca dele veio confessar aquilo que ele negou. Então você continua só a fazer o teu trabalho. Estavam te acusando, eu vi isso, te acusaram, que você não sei quem, cozido assado, e não sei o quê. Meu irmão, você avança só com o teu trabalho. Muitos deles são pagos, só para te fatigar. É isso. Olha, nós temos mais uma chamada aqui. Boa noite, com quem temos o prazer de conversar aqui no canal de outros tipos, Mangolé TV. Boa noite, sim. Master, não sei se lembra, nós falamos há algum tempo, o Fragoso. Não, é muita gente a ligar aqui para o canal, mas olha, meu irmão Fragoso, como estamos mesmo já a caminhar para o fim, o apóstolo Marcelino tem outros compromissos, por favor, vá mesmo direito ao assunto, por favor, a sua questão ao apóstolo Marcelino, para que também possamos o liberar, por favor. Ok, o apóstolo Marcelino é uma pessoa que só está-nos a dizer uma coisa que não tem nada a ver. Vamos deixar de lado. Yeah? Olha, meu irmão, então pronto, já a conversa hoje é com o apóstolo Marcelino. Já vi que não tem questão por apóstolo Marcelino. Tem muita gente que quer aqui colocar questões ao apóstolo Marcelino. E como o tempo é dinheiro, nós não podemos aqui desperdiçar as chamadas. Vamos aqui esperar outra chamada e depois então nos despedirmos do apóstolo. Apóstolo, houve uma coisa que nos disse aqui da vez passada, que foi uma profecia. Já tivera dito quer dizer, muito antes da Igreja Universal viver aquela situação que viveu, a separação entre a ala brasileira e a ala angolana, mas aqui no nosso programa, 3 anos atrás, o apóstolo Marcelino disse aqui, olha, os angolanos nesse momento estão com a igreja, mas também vão acabar por perder. Quer dizer, praticamente é uma profecia que se concretizou. Qual é o desfecho que o apóstolo vê para essa igreja? Há uma confusão, já não se sabe hoje quem tem razão, quem não tem razão, quem tem os templos, quem não tem os templos. Essa pergunta faço porque o apóstolo veio também da Igreja Universal, para além daquilo que é hoje, mas também veio da Igreja Universal. Como é que pode descrever o futuro dessa igreja? Será que vai acabar por completo isso em Angola ou haverá solução a esta igreja lá na nossa terra? Master Vunde, eu no monte, quando fui entrevistado há 5 anos atrás, havia harmonia na Igreja Universal. E eu disse, essa igreja vai ser destruída. Eu disse que os brasileiros vão embora. Eu falei assim, todos eles reagiram, ofenderam, ameaçaram. Você é um falso profeta. Sabe o que é a Igreja Universal? A IURD. Não demoramos muito tempo, as confusões começaram. E houve a chamada reforma. E eu, como nunca aceitei a tal reforma, então eles compraram um entrevistador. Você sabe quem que eu estou a falar? Compraram um para vir me fazer perguntas. O que tu achas da reforma? Eu disse assim, o que? Reforma? Deus não faz reforma. Deus faz revolução. Reforma o quê? É parar a casa. Revolução é derrubar a casa e levantar uma outra casa. Deus não faz reforma, não. Uma casa caída tem que ser derribada para edificar outra casa. E eu falei assim, quando é que eles se converteram? Se eles participaram dos mesmos crimes lá. São eles que roubaram o povo. Os crimes que hoje estão a contar aqui, estão a falar, eles participaram desses crimes. Foram eles. Muitos deles têm vergonha de se encarar pessoas que eles roubaram, pessoas que venderam suas casas por causa da pressão dele.
Hoje está a dizer que eles são agora que estão inocentes. Quando é que se arrependeram? Quem é que viu eles a dizer, olha, nos arrependemos de tudo que nós fizemos? Não. Eles estão a defender os seus interesses. Apóstolo, o arrependimento tinha que ser mais ou menos assim como o apóstolo que deixou a igreja de lado? Tinham que abandonar? Com certeza. Com certeza. A única coisa que eles tinham que fazer é abandonar aquela igreja que eles dizem que é do diabo e irem. Talvez irem abrir suas igrejas. Agora, recebe a igreja do diabo para eles. É a mesma coisa receber uma mulher prostituta para ti. É a mesma coisa tirar uma mulher prostituta na rua. Você encontra uma mulher prostituta a se prostituir e você diz assim, não, mas gostei de ti. Ele vai vir. O dia que você reclamar, ele vai te falar, você me encontrou onde? Você não me encontrou na rua? Está a reclamar o quê? Você sabia que eu era prostituta? Então, eles são os mesmos. Mudaram só de cor. Por isso, você não pode imaginar as confusões no meio deles. Ninguém sabe disso aí. São todos doentes, deprimidos, todos em pecado, bêbados. Quando é que eles se converteram? Quando é que eles se arrependeram? Sim. Então, apóstolo, não se pode aqui vislumbrar um futuro brilhante para a Igreja Universal em Angola. Não se deve esperar isso. Não existe futuro brilhante para uma igreja caída. Quando a igreja cai, caiu mesmo. A única coisa que Deus faz é separar as pessoas. Tira as pessoas daquele lugar para lhes levar. Olha o que a Bíblia diz. Eu irei na árvore frutífera e plantar esse ramo que vai se transformar em maior ramo do que a primeira árvore, a maior árvore do que a primeira. Isso que Deus faz, ok? Então, tudo o que estão a fazer é só mais uma organização, mais um grupo caído como o dos outros caídos. Então é mais uma caída. O apóstolo aceitaria alguns deles na sua igreja? Não entendi. Aceitaria alguns deles na sua igreja? Não, aí está nem para todo mundo. Sabe qual é o nome da igreja que eu estou a apacentar ou a dirigir? Igreja da Salvação de todas as igrejas. Alguém vai duvidar quem te deu essa autoridade? Você disser isso, estás a duvidar, estás a desafiar aquele que me falou. E se é Deus que me falou? Se é o que está no céu que me falou, você está a dizer que ele é mentiroso. Então, será recebido, não importa se é branco, se é muçulmano, se é nada, se é mulher, se é negro, se é preto, se é vermelho, se está vir de que igreja. Aqui não tem cor, não tem nada. Todo mundo deve vir e se arrepender para a salvação. É isso, temos mais uma chamada que vai ser mesmo já a última para liberarmos aqui o apóstolo Marcelino. Boa noite, com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama, por favor? Alô? Boa noite. Boa noite, Gilberto Martins, a partir de Toronto. Gilberto Martins, a partir de Toronto. Por favor, aqui a sua questão ao apóstolo Marcelino, de forma telegráfica, por favor. Gilberto Martins, a partir de... Gilberto Martins! Martinho. Ah, Martinho, eu tenho um amigo muito conhecido no ativismo, não vou aqui dizer o nome dele, aqui do Reino Unido, que o nome é Gilberto Martins. Mas o senhor é Gilberto Martinho, ok? Gilberto Martinho, o microfone é todo seu, por favor. Questão aqui, a pergunta aqui ao apóstolo Marcelino. Primeiro, agradecer pela oportunidade. Obrigado, Master Angola Rouge. E é um prazer muito grande para mim poder participar dessa live com o apóstolo Marcelino. Eu tenho uma questão muito rápida. Apóstolo Marcelino, por favor, podia esclarecer-nos acerca das orações em línguas? Porque é uma prática muito comum. Nós ouvimos muito sobre isso. 2 Coríntios 13 fala sobre isso, mas nunca me ficou muito bem claro. Então, queria aproveitar o apóstolo para esclarecer e também pedir ao apóstolo se não posso perder essa oportunidade de uma oração também para mim e a minha família. Obrigado, apóstolo. Nós vamos reservar esse momento da oração, caso o apóstolo esteja disponível, já no fim mesmo do ao menos faz uma oração já para todos, porque senão, se cada um ligar e pedir isso. Uma oração, não vamos sair daqui hoje. Fica aí, eu vou orar para ti, Gilberto. Gilberto. Sabe, obrigado. Essa pergunta é muito interessante. Muito, Tudo que se faz na igreja, se o Espírito Santo não estiver lá, é falso. Resista a isso. Dons, ministérios, afetos, manifestações, operações, sabedoria, ciência,
Se não estiver o Espírito do Senhor, é tudo mentira, é carne. Então essas línguas que você está a ouvir aí, Gilberto, é tudo carne. O que são línguas estranhas? É um dom do Espírito Santo. E esse dom é dado a pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. E esses que estão a falar em línguas, têm Espírito Santo? Tem. Quando eles foram batizados? Se tivessem o Espírito Santo, nasceriam de novo. E quem nasceu de novo não andariam em pecado, mas sim no temor de Deus, em santidade e pureza. Então, existem espíritos enganadores. Os espíritos enganadores são demônios que fingem que é o Espírito Santo. Então, eles imitam os dons, os afetos, as manifestações, as operações, para enganar as pessoas. Homens e mulheres pecadores manifestando operações ou então manifestações do Espírito Santo. É tudo mentira. Por isso você está vendo afetos entranháveis, mas não da parte do Senhor, dons espirituais, não da parte do Senhor, operações espirituais, manifestações, não da parte do Senhor. Existem dons, o dom de língua existe. Existe. Se o homem for batizado com o Espírito Santo, o homem for revestido do Espírito Santo, do poder do Espírito, como foi no dia do Pentecoste, então há uma evidência, ele falará em línguas estranhas. E quando se fala de línguas estranhas, existem línguas dos anjos. Paulo fala da língua dos anjos e também línguas estranhas dos homens. Você pode falar o chinês, que você nunca nem pronunciou uma palavra, no espírito. E sempre quando Deus faz isso, é com propósito. Se é línguas dos homens, na qual você não entende, mas vai ver que tem lá um chinês, um japonês, que vai te ouvir e você, em mistérios, vai falar com ele. E ele vai inquirir como ele não fala a nossa língua e falou da minha vida e tudo para a conversão. Porque a Bíblia diz que a língua não é para os crentes, é para os descrentes. Em outras línguas falarei a vocês. Falava aqui aos rebeldes, para ver se se convertem. Agora, as línguas espirituais que é dos anjos, que vai edificar a própria pessoa. Não vai edificar ninguém, a não que haja intérprete. Quando o homem está a falar em línguas espirituais do Espírito Santo, não do maligno, não aqueles foram decoradas, inventadas, como em várias igrejas, não adianta falar nome aqui, e você pega na caneta e vai resistando, rabá, escreve não sei o quê. Isso tudo não é só nada língua, nada. Quando se fala de línguas espirituais, não é você que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar na tua boca. Então essa confusão toda aí é tudo mentira. Ouviu, Gilberto? Então, apóstolo, mas falando aqui falando em línguas, há figuras religiosas que parece que falam sempre a mesma coisa. Há uma linguagem própria, ou quando é revestido do Espírito Santo, hoje pode dizer algo e numa outra ocasião dizer algo completamente diferente? Ou é sempre a mesma coisa quando está a falar em línguas? Porque dá-me a impressão que você vê o pastor hoje, falou uma coisa, dos anjos, depois tem línguas estranhas dos homens. Não, pode falar. Então, isso tudo que você está ouvindo aí, tudo aquilo são coisas decoradas. São palavras decoradas que chamam isso de línguas. Não tem nada de línguas aqui. Como dizem, é bunglebang, né? Olha, nós estamos aqui. Olha, apóstolo Marcelino, nós batemos recorde no YouTube. Tivemos muito, quer dizer, já mil visualizações já tivemos várias vezes. Só conseguimos ter 2.000 visualizações no YouTube na altura das eleições. E aqui com o senhor hoje, só estamos a transmitir pelo YouTube, não estamos a transmitir pelo Facebook, só mesmo YouTube. Chegamos a um recorde de 1.600 pessoas. Parabéns, quer dizer que o senhor é muito adorado, muita gente gosta de si, o seu trabalho é sério, senão do contrário não teríamos assim tanta gente o acompanhar. O telefone não para. Eu não sei se o apóstolo quer mais receber uma chamada ou se quer simplesmente fazer uma oração. Eu tenho muitas perguntas, mas não quero monopolizar tudo aqui. Não sei, vou deixar aqui ao critério do apóstolo se quer mais uma chamada, se quer partir para o fim, porque tem outros compromissos. Livre-arbítrio todo seu. Glória a Jesus Cristo.
Se você quiser me fazer mais uma pergunta, ou duas, ou três, pode fazer. Você mesmo. Então, em vez de ser eu, vamos... Então, recorra aí aos ouvintes. Sim, vamos passar aqui as perguntas para dar... Boa noite, com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama, por favor. Alô? Boa noite, sim, com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama. Alô, é Carol, do Brasil. Carol do Brasil. Carol, bem-vinda ao nosso canal. De que parte do Brasil é que nos chama, por favor? Do sul de Minas Gerais. Minas Gerais. Carol, bem-vinda. A sua pergunta, por favor, de forma telegráfica aqui ao apóstolo Marcelino, por favor. Eu queria saber do apóstolo Marcelino se essa guerra que vai começar em Israel agora, assim, qual o significado dela no mundo espiritual, para a gente saber? Essa guerra de Israel é já antiga, minha irmã. Jesus Cristo, quando descia em direção a Jerusalém, e ele olhou para Jerusalém e começou a chorar. E ele disse: Jerusalém, se ao menos tu conhecesses o dia da tua paz, o dia em que você foi visitada, mas essas coisas estão encobertas aos teus olhos, por isso vão vir dias difíceis sobre ti, teus inimigos vão te cercar, vão matar, vão arrebatar, vão destruir o que estiver na cidade, não vai ficar pedra em cima de outra pedra que não será derribada. E outra vez disse Jesus Cristo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha aos seus pintos, não quiseres. Eis que a vossa casa vai ficar deserta e não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Enquanto eles não reconhecerem Jesus Cristo como Messias, eles vão sofrer. E agora? Eles não vão reconhecer agora, só vão reconhecer no fim. Quer dizer que essas guerras de Israel sempre vão existir. Vai haver guerra, uma falsa paz, vai haver guerra, não significa nada. Não é o fim do mundo, não é a guerra mundial que eu profetizei, não tem nada a ver com a guerra mundial de Israel, nem tão pouco a guerra de Gog e Magog, nem tão pouco da guerra do Armagedon, não tem nada a ver. Ainda estamos no tempo da graça. Israel está debaixo do fogo e vai continuar assim por quanto eles derramaram sangue do Filho de Deus e eles foram amaldiçoados, eles se amaldiçoaram a si mesmos. Daniel viu isso e disse que haveria guerras até o fim, inundações até o fim, porquanto foram visitados com a paz do céu, mas eles rejeitaram a paz. Então é perturbação por perturbação, e vai chegar um tempo que o príncipe que está para vir, chamado o anticristo, vai os cercar para querer lhes matar, para querer destruir. Não é agora, ainda não temos a besta, não temos o filho da perdição. Então naquele momento eles vão reconhecer que os seus pais mataram o Messias, porque até hoje eles não acreditam que Jesus é o Cristo. Eles já estão à espera do Cristo. Eles vão aceitar o anticristo, vai lhes enganar, mas depois vão reconhecer que foram enganados e assim serão perturbados pelo anticristo. É naquele período que o anticristo lhes perturbar, vão olhar para os céus e vão dizer: bendito é aquele que foi enviado do céu para a terra. Reconhecemos que nossos pais mataram o Messias. Então vão ser visitados, libertados, salvos da ira do anticristo. Ok? Por enquanto é uma coisa que vai se repetindo. Já teve coisas piores do que isso, como a intifada, a guerra dos 10 dias e não sei o que. Muita coisa aconteceu com Israel e ainda vai acontecer. É isso. Vamos passar para mais uma chamada. Boa noite, com quem temos o prazer de conversar. Boa noite, eu sou Enda Carvalho. Como? Desculpa, não entendi bem, não entendi o nome. Boa noite, Enda Carvalho. Enda Carvalho? Sim. Enda Carvalho, de onde nos chama, por favor? Espanha, estou em Espanha. Boas noites. Eu estive aqui a ouvir o apóstolo, sim, boa noite, e pronto, falou-nos que vamos até 2029. Eu queria saber, nós vamos continuar com o mimoso, com o MPLA até 2029? Não irá acontecer nada? Essa é a minha pergunta. Olha, vocês esperam só que o reino de Deus vai se manifestar na sua plenitude. Preste bem atenção. Estamos no ano 2023. Depois vem 2024 e vamos indo. Mas uma coisa eu quero vos garantir: 2029
Não estou a dizer que é lá naquele ano que vai haver as mudanças espirituais que eu falei, mas que não, no tocante, acho que eu falei é 2029, no tocante esse sistema e o resto, então você espera, pode acontecer no meio, pode chegar, mas não vai passar esse ano. Esse ano não passa que vai haver mudanças radicais nessa terra. Não estou a dizer que é este ano, pode ser antes, glórias no tocante ao sistema que existe hoje, mas uma coisa eu quero vos dizer, enquanto o principado estiver no poder, já falei aqui, enquanto o principado de Angola estiver no auge do domínio, pode entrar outro, ainda vai haver escravidão, ainda vai haver sujeição, ainda vai haver corrupção, porque é ele o rosto dessa nação. Por isso, todo desejo de mudar não vai mudar em nada, porque o diabo, enquanto estiver lá o principado, ele vai influenciar o que vier. Aliás, já vimos o que aconteceu. Houve festa, mudança, paradigma. Qual paradigma? Tem que se tirar esse principado para que a nação seja liberta. Ok? Então, quando é que vai sair o MPLA, ok? Isso aqui não me diz respeito. Uma coisa eu sei, que eu não estou a lutar com o MPLA. Eu estou a lutar com o Principado de Angola. Meus inimigos não são os homens. Meus inimigos são os principados das potestades. E são esses que eu estou a perseguir. O resto, esses são meus irmãos. Por serem homens. Ok? Apóstolo, não, vamos aqui passar para essa chamada. Talvez. Boa noite, com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama, por favor? Macavele, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal de Outros Tipos. Por favor, estamos mesmo na reta final. A sua questão aqui ao apóstolo Marcelino, por favor. Muito obrigado, Gassak Dila, mas eu mais uma vez quero parabenizar-te em pleno sábado, porque é aqui que eu tenho agradecido e digo sempre que está aqui o teu legado, o teu chamado, porque consegues nos expor pessoas que de fato nos levam a refletir a outro nível. Meus parabéns, meu coto. Muito obrigado, Maquiavel, muito obrigado. A minha questão para o apóstolo Marcelino é a seguinte, Mastangola Vuns. Como já é do teu conhecimento de muitos dos nossos compatriotas aqui no nosso parlamento, eu sou um fã incondicional do Tupac Amaru Shakur. E eu olho o Tupac... O homem que o matou, né? Presumivelmente o assassino dele está preso agora, está a ser julgado, né? Passados 27 anos. Exatamente, Cotangola Vuns. Para mim é mesmo nisso que eu quero questionar aqui ao apóstolo Marcelino, como homem do mundo chamado de Deus. Então, eu encaro o Tupac como um discípulo, eu sou discípulo de Tupac, então encaro ele como um verdadeiro profeta em minha vida, porque muito daquilo que eu vivi na minha infância, a pobreza e os bairros mais pobres que se pode se imaginar, que eu passei pela cidade de Luanda. Eu, se sou um homem com os pés assentos no chão, tenho muito a agradecer ao Tupac. Se a mãe dele existisse, podia agradecer a grande mulher que foi ele, que deu a luz a esse homem que iluminou-me e me deu a inteligência suficiente de hoje eu encarar o mundo de forma diferente. Então eu gostaria de perguntar ao apóstolo Marcelino, provavelmente conhece bem este cantor, para mim um profeta, e não só de mim, porque vimos agora, 27 anos depois, eu sou um fã dele incondicional e estou emocionado e satisfeito, porque felizmente provavelmente vai fazer justiça. Então, o profeta Marcelino podia me dizer por suas palavras se Tupac é um enviado por Deus na terra ou não? E a outra questão pequeninha, eu gostaria de saber, nós tivemos 5 homens poderosos em Angola. O primeiro é o Agostinho Neto, depois o Ordem Roberto, Jonas Malheiro Savimbi e o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Eu gostaria de saber do profeta Marcelino se esses homens, neste momento já mortos, conhecem agora o reino de Deus, encontraram o verdadeiro inferno ou o reino de Deus. É tudo por hoje, meu Cotangola Vuns. Estamos ligados. Muito obrigado, Maquiavel. Olha, isso aqui é uma batata, quente. É uma batata quente, pô. Sei, já ouvi falar, mas nunca me interessei de Tupac, não sei se como. Parece um cantor, né? É cantor, né? É cantor de hip hop, assim, americano. Foi morto quando tinha 26 anos. Em 96, e só agora. Ok, americano. Minha esposa está me confirmar aqui, cantor de hip hop americano. Dizer que é o enviado de Deus seria uma aberração muito grande. É assim, é o mundo, meu irmão.
o mundo criou os seus heróis. O mundo tem os seus heróis, como houveram heróis como Che Guevara, alguém se revê em Che Guevara, aqui mesmo em Angola, até os Ngangulas, tudo. Então, dizer que é o enviado de Deus para essa geração seria blasfêmia até contra Deus. Sabe o que é o enviado de Deus? Não é só um homem que vai defender os direitos do povo. O facto de um homem defender os direitos de uma nação, de um povo, não significa ser enviado de Deus. O enviado de Deus é aquele que vai pregar a salvação para que os homens não vão para o inferno. Agora, aquele que luta somente para a estabilidade das coisas físicas, independência, não sei o quê, esse não é enviado de Deus. Deus pode usar essas pessoas. Deus pode usar um pecador para libertar um povo da escravidão política. Eu acredito nisso. E depois, essa mesma pessoa que foi usada para ir para o inferno. Deus usou Nabucodonosor para punir Israel. Nabucodonosor era um idólatra, feiticeiro. Israel se rebelou contra Deus e levantou Nabucodonosor e veio até Jerusalém, queimou a cidade, derrubou o templo, destruiu tudo, matou alguns por causa dos seus pecados. E Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, mas de maneira nenhuma lhe chamaria de meu filho. Uns são servos usados para um propósito e a outros são servos e filhos. Então os céus, a salvação, é só para os enviados de Deus, não os usados de Deus. Uns são enviados e outros são usados por Deus. Não estou a dizer que esse foi um usado. Um exemplo estou a dizer. Agora a sua segunda pergunta. Esses homens aqui, eles todos foram para o inferno? Não, apóstolo, ele fez aqui menção, Agostinho. Apóstolo, eu quero aqui acrescentar algo. Há uma fotografia que está aí a rolar nas redes sociais, onde está Agostinho Neto, Jonas Malheiro Savimbi, Odem Roberto, os três juntos. E alguém pôs na captação, lutaram só tanto, morreram e deixaram tudo. E aqui vem essa pergunta, se os três estão no paraíso ou se estão no inferno. Olha o que Jesus falou a Nicodemos. Se o homem não nascer de novo, não vai entrar no céu. Acabou. O que é isso, nascer de novo? Se converter. Você pode estar na igreja, se não nascer de novo, você vai para o inferno. Se os que estão a pregar o evangelho estão aí no inferno porque não nasceram de novo, estão a pregar e não vivem o que pregam. Não, mas apóstolo, por que acha, para além de não nascer de novo, talvez seja por estar envolvidos em guerra, esses três que estejam nesse momento no inferno? Não é somente. Quando o homem não nascer de novo, não importa se não matou, se não roubou, vai para o inferno. Porque todo que não nasceu de novo vai cometer pecado. Só o novo nascimento é que faz com que o homem não ande em pecado, porque a Bíblia diz que o pecado não terá poder sobre vós. Porque você tem que receber o Espírito Santo. Só os que recebem o Espírito Santo é que têm força e poder para vencer o pecado. O homem não recebe o Espírito Santo, não consegue. Por isso alguém perguntou a respeito da lei. Na lei os homens não recebiam o Espírito Santo, por isso não conseguiam guardar a própria lei. Agora veio a graça e a verdade. O Espírito Santo foi derramado, como disse o profeta Joel, e eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna filho de Deus. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te guiar em toda a verdade. Esses aqui, quando eles receberam o Espírito Santo. E quem recebeu o Espírito Santo não é assassino, não é um adúltero, não é um fornicador, não é mentiroso, não é ladrão, não guarda mágoa, não tem ódio, não rouba, não mente, porque ele é um homem santo. Então pode fazer coisas boas. A pessoa pode fazer serviços louváveis para uma nação, ir para o inferno. Ok? Nicodemos lhe foi dito. Nicodemos exaltou, elogiou Jesus. Tudo que tu fazes, se não fosse enviado do céu para a terra, não faria. Nicodemo reconheceu que Jesus foi enviado por Deus, mas Jesus disse: se o homem não nascer de novo, não vai entrar no céu, Nicodemo. Isto é, você pode me elogiar, pode falar bem de mim, pode cantar, pode pregar. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Apóstolo, última pergunta minha. É claro, eu acredito que o apóstolo tem se confrontado com essa questão ocasionalmente. Muita gente é contra a prática da religião cristã em África, porque são da opinião de que
Antes dos europeus chegarem em África, nós já tínhamos as nossas religiões, já tínhamos os nossos deuses. E, aliás, a religião cristã foi um método, foi uma ferramenta usada pelos europeus para conquistar os africanos. Aliás, muitos de nós, ao sermos tirados da nossa terra e levados para outras bandas, como aqui onde eu estou, na Inglaterra, nos Estados Unidos e por aí afora, tivemos que forçosamente ser convertidos ao cristianismo. Quando o apóstolo houve essa discussão, se nós, os africanos, deveríamos recorrer às nossas religiões passadas, né? Ou agarrar-se ao cristianismo, uma vez que foi trazido pelos europeus, como é que vê essa situação? Como é que analisa essa questão daquilo que éramos antes dos europeus chegarem no que concerne a fé divina? Eles são ignorantes, mestre Bundes. Eles sabem que não sabem nada. Antes dos portugueses virem, houveram religiões, a chamada religião africana, os bantos, não sei como é que é, o nome não sei o que é. Eles não se matavam entre eles, não havia guerras. Aquilo é se matar, se vender, se destruir, cada um, o mais forte é que sobrevive, com seus deuses. Eles vão enganar, mas é outras pessoas. Havia assassinatos, maltratos, se escravizavam entre eles, o povo forte matava o outro povo, o povo fraco se tornava escravo, suas mulheres violadas. Eles estão a imputar tudo no cristianismo. Já existiram essa maldade, o mundo jaz no maligno. Que religiões? Só existe salvação em um, Jesus Cristo. Agora, é verdade que os europeus trouxeram um Jesus mal pregado, um Jesus falso. Jesus que eles trouxeram aí pendurado no madeiro é falso, esse não é o verdadeiro Jesus. Quando os europeus vieram em Angola, a igreja já era uma igreja corrupta, não sabia. A igreja dos apóstolos já tinha se corrompido. O diabo já tinha tomado conta da igreja e foi transformada em igreja católica. E se tornou uma igreja idólatra. Deixaram de adorar Jesus Cristo, o único Senhor que morreu por eles, e acrescentaram outros. Então é esse Jesus que trouxeram aqui. Depois vieram os evangélicos, outros corruptos, que não tinham vida com Deus, e vieram pregar letras. Por isso não mudou nada. Mas não significa que se alguém vem com a mentira, preste atenção, se mais ou menos a ser Deus, o facto de um povo escravizar outros povos em nome de Jesus não significa que Jesus é pecador. Eles é que usaram o nome de Jesus para escravizar os outros. Mas Jesus é santo, é puro. Por isso eu vim para restaurar a igreja do Deus vivo, para buscar a essência, pregar o evangelho genuíno e verdadeiro e desmascarar a mentira com a coragem de desafiar a morte. Sim, para dizer ao mundo: arrependam-se, creiam no evangelho, e assim os homens vão encontrar salvação. Mas que eles foram falsos? Foram, mas isso não faz com que Jesus seja falso. Então essas religiões deles aí são religiões pagãs, onde comeram as pessoas, assavam as pessoas no fogo, sacrificavam corpos humanos. Havia santidade nisso? Qual pureza? Do Nzambiampungu, dos Kimpavita e outros. Sacrificaram homens nos seus altares. Aquilo é pura bruxaria. Tu vai dizer que a bruxaria é boa? Não é a causa da desgraça da humanidade? Aquela religião africana é bruxaria, é tradição misturado com bandismo, onde se ofereciam sacrifícios humanos. Crianças eram degoladas nos altares. Nosso Deus é santo. É isso. Apóstolo, estamos no fim desta grande conversa aqui da Mangolé TV. Muito obrigado pela sua, por aceitar o nosso convite. Foi um prazer imenso. Uma conversa quente, no bom sentido. Valeu a pena estar aqui mais uma vez a nos elucidar nas questões viradas à divindade. Muito obrigado. Espero que tenhamos uma outra oportunidade. Só Deus saberá quando será a próxima oportunidade, mas há muita gente aqui que quer que o pastor seguramente faça uma oração, faça algo, porque todos nós precisamos precisamos de uma boa oração para colocar a cabeça no travesseiro e acordar motivados e procurar o Senhor. Por favor, o microfone é todo seu. Ok. Olha, você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade agora, pois Ele nos ungiu para curar os enfermos e libertar os cativos. Você que tem um pedido, uma preocupação, uma necessidade, um desejo, pense nisso agora. Eu vou interceder por você, vou orar ao meu Pai para que te conceda isso. Pai, mostra o teu poder agora.
que tu me enviaste nesta terra. Cura todos os enfermos que se encontram aí. Paludismo, câncer, miomas, qualquer que seja o teu nome. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Sai! Os cativos, viciados, os alcoólatras, os drogueiros que querem sair. Em nome de Jesus, desaparece demônio. Pai, concede o desejo do coração desta pessoa. Abençoa as famílias. Restaura casamentos. Liberta os filhos. Projetos, desejos. Recebam as portas abertas. O meu Deus te abençoe, Master Vunge. O meu Deus te guarda e te protege dos teus perseguidores. Em nome de Jesus Cristo, receba a bênção, porquanto você foi um veículo para que a mensagem do meu Deus chegasse a milhares de pessoas nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, apóstolo Marcelino. Foi uma grande conversa. As pessoas aí a pedirem, olha, volta, continua, mas infelizmente o tempo é tempo. Nós temos que continuar. Olha, o apóstolo também aqui, a linha dele já está colada.